Vamos lá, vamos conversar aqui na sequência a respeito de um acidente que pode acontecer durante o tratamento endodôntico e que costuma tirar o sono do profissional que faz endodontia, que é a fratura de instrumento. Bom, antes de continuar, vamos lembrar que essa fratura de instrumento ela pode tirar o sono do profissional em dois momentos diferentes, né? Antes da fratura acontecer, que o profissional está lá que ele não dorme porque ele tem medo de fraturar uma lima no dia seguinte, ele tem medo de trocar o sistema que ele está usando por um sistema mais moderno, com mais vantagens, porque ele ainda está muito receoso, né, de que aquela mudança vai levar à fratura de instrumento. Então, isso é um ponto, é um momento, a gente não vai abordar isso daqui hoje, mas é um ponto extremamente importante, porque muitas vezes isso limita o profissional dele evoluir tecnicamente dentro da endodontia e também dele conseguir, né, de uma certa forma, decolar a carreira dele ou ter mais prosperidade na carreira dele, no consultório dele, ele se mantendo aí com esse receio que muitas vezes não condiz com a realidade. Então, esse é um momento importante, mas a gente vai falar de um outro momento que a gente perde o sono com a fratura de instrumento, que é quando ela acontece, né? E aí você tem que lidar com isso. É aquela hora que, muitas vezes, a forma de você lidar com isso, né? Que a primeira forma que vem na sua cabeça nem sempre é aquela também que condiz com a realidade. Você não vai sair correndo, fingir que nada aconteceu, abandonar o paciente ali. Não, mas é hora de você realmente sentar e focar em 3 pontos principais que você tem que lidar, né, uma vez que isso tenha acontecido, que é qual que é a conduta, qual a ação precisa ser tomada nesse momento que aconteceu a fratura, qual que é o prognóstico que existe, né, uma vez que aconteceu isso, essa fratura, essa intercorrência, e também a conversa que você vai ter com o paciente depois no final. Muito bem. Então, com relação a gente precisa avaliar esses 3 pontos aqui, na verdade, mais avaliar conduta e prognóstico, que estão intimamente relacionados, e depois, ao final, lógico, comunicação com o paciente, que é extremamente importante, mas vamos conversar aqui, né? Então, dentro da parte de conduta e prognóstico, o que você, profissional, precisa levar em consideração, né? Ou deve levar em consideração aí, né, quando você se depara com um caso como esse, ou seja, outro caso que for, e que vão te ajudar, vão te dar as informações necessárias, né, para você colocar na balança, então, quais são as ações que você precisa ou não tomar e também o que você vai conversar no final com o seu paciente. Vamos lá, vou tentar fazer isso de maneira bastante organizada. Primeira coisa, vamos falar a respeito de conduta, tá? Quais são as possíveis condutas? Antes de você pensar o que você vai fazer, vamos pensar quais são as possibilidades. Quando você tem a fratura de instrumento, você tem uma primeira possibilidade que é você não consegue nem ultrapassar e nem, então, remover aquele fragmento e ele vai continuar ali e você tem que lidar com isso dessa forma. A segunda possibilidade é você conseguir ultrapassar esse fragmento, mas você não remove e ele continua ali. E a terceira possibilidade é você conseguir ultrapassar aquele fragmento, remover aquele fragmento e realmente sair dali e comemorar, porque aquele dia você está realmente, né, conseguindo resolver da melhor forma possível, que seria assim, se você pensar qual que seria o sonho da minha vida diante de uma fratura do instrumento, sem sombra de dúvidas é sempre ultrapassar e remover. No entanto, nem sempre isso é possível, porque isso tem que ser trabalhado dentro de um custo-benefício. Tá? Isso a gente pode já começar a pensar nesse dente 28 aqui, esse canal palatino, em que local que está fraturada essa lima, tá? Ela está fraturada lá em terço apical, bem depois de uma curvatura de um canal que a gente vê que realmente ele tem curvaturas bastante complexas, isso analisando só pelo que a gente vê na radiografia, que é uma visão bastante limitada, aí 2D, e já aparece uma curvatura bastante acentuada e o fragmento está depois dela. Então, se eu penso em fazer a remoção desse fragmento aqui, num caso como esse, eu tenho um custo talvez muito alto perto do benefício que talvez eu possa ter. Tá? E a gente vai conversar um pouco mais aqui na parte do prognóstico, logo na sequência, quais são os pontos que influenciam o prognóstico, né, para daí sim, se eu falo assim, não, eu tenho um prognóstico aqui que ele está totalmente favorável e o custo para eu remover um fragmento como esse, para eu chegar naquele terceiro ponto da conduta, que é realmente o desejável, que é ultrapassar e remover, talvez o custo que eu tenho aqui, ele possa me trazer aí um segundo acidente, possa ocasionar aí um prejuízo maior do que eu posso ter só com essa fratura nessa posição que ela está, dessa forma que ela aconteceu. Ok? Então, dentro dessas 3 possibilidades de conduta diante de uma fratura de instrumento, você tem que considerar sempre qual que é o custo-benefício, qual que é o custo, por exemplo, qual que é o risco que eu vou correr na remoção desse fragmento, ou qual que é o desgaste de estrutura dentinária que eu vou promover aqui nesse dente, ou o risco de perfuração que eu vou ter aqui nesse caso para tentar remover esse instrumento.
tá? Nem sempre eu preciso remover, se eu conseguir ultrapassar e essa segunda possibilidade, né, que é ultrapassar esse instrumento e finalizar um preparo e uma obturação adequados, eu posso considerar da mesma forma que é algo extremamente desejável. Ou, em último caso, que é uma fratura mais complexa, como o caso desse instrumento no canal palatino pós-curvatura, onde não se consegue nem ultrapassar e nem remover. E aí, porque o que a gente faz, né, diante dessa possibilidade que seria menos desejável, mas que talvez para esse caso aqui seja o mais ecológico? Muito bem. Então, já fica aqui a primeira consideração a respeito desse caso clínico específico, né, dessa fratura desse instrumento no canal palatino, né, desse dente 28, não foi possível nem ultrapassar e nem remover, então vamos pensar, né, a conduta a ser tomada nesse caso, inicialmente a preservação, e vamos pensar com relação ao prognóstico agora, depois disso, o que pode ser esperado, porque isso vai direcionar o que eu vou conversar com o meu indicador, o que eu vou conversar com o meu paciente, e também para você mesmo profissional saber, né, o que você pode esperar do seu tratamento futuro. Com relação ao prognóstico, a gente tem 3 fatores principais que interferem no prognóstico de um caso de fratura, que são o diagnóstico inicial daquele caso, diagnóstico pulpar e periapical, qual a localização que ocorreu essa fratura e também o momento em que aconteceu essa fratura. Então, no caso do diagnóstico inicial, quanto menor a contaminação daquele dente, ou seja, um diagnóstico onde ainda existe polpa viva, ou era uma polpa normal, indicação protética, ou era até um caso de pulpite, é um caso onde existe uma menor contaminação dentro dos canais e, portanto, um prognóstico mais favorável. Da mesma forma que se eu tenho um dente aqui necrosado, às vezes com lesão periapical associada, eu tenho uma contaminação muito grande. Então, o prognóstico que eu tenho, né, a influência que eu vou ter no prognóstico de uma fratura de instrumento aí em algum local desse sistema de canais, ela vai ser mais desfavorável para o prognóstico se eu considerar esse quesito do diagnóstico pulpar e periapical. Felizmente, aqui nesse dente 28, o diagnóstico inicial era um diagnóstico de pulpite, então havia menos contaminação, essa paciente ela tinha esse sintoma de dor de origem pulpar, zero dor de origem periapical, também não havia lesão periapical associada. Então, com relação ao diagnóstico inicial, nesse dente 28, o prognóstico ele está aqui tendendo mais para o favorável. O segundo quesito é a localização do fragmento. Quando a gente tem uma fratura de instrumento logo em terço cervical, terço médio, e a gente não consegue remover, não consegue ultrapassar, você tem 2/3 de canal, você vai ter terço médio e terço apical sem preparo e sem obturação. Então isso tem um impacto muito ruim no prognóstico do caso. No entanto, o fragmento que está ali mais em terço cervical é mais fácil de ser removido, mas a gente está considerando aqui para os casos que ele não foi nem ultrapassado nem removido, ok? Da mesma forma, um fragmento que está ali em terço médio, né, que não pode ser ultrapassado ou removido, você já tem descontaminado, já tem feito ali em teoria o preparo, você pode trabalhar ainda em terço cervical, mas você ainda vai ter terço médio e terço apical sem preparo, sem obturação, prejudicando bastante o prognóstico. No entanto, quando essa fratura acontece ali nos 2-3 milímetros apicais e você tem, então, condição de fazer preparo de terço cervical, terço médio, às vezes até o início do terço apical e fazer um bom selamento depois com um material obturador, você tem um impacto no prognóstico desse caso muito baixo. Então você ainda tem um quadro bastante favorável, como é o caso aqui dessa fratura específica do nosso caso clínico em questão. A fratura aconteceu em terço apical, nos menos de 3 milímetros apicais, e todo o restante do trajeto do canal, terço médio, terço cervical, foi totalmente preparado, totalmente selado. Então o impacto que esse fragmento, essa fratura de instrumento vai ter ali também vai ser a menor possível. Então aqui a gente ainda está lidando com algo bastante favorável. E o terceiro ponto é o momento da fratura. Tem uma diferença muito grande se você acaba de fraturar, é aquele primeiro instrumento que você colocou no canal, que você não fez preparo nenhum daquele canal, e se é o último instrumento, aquele um que você já tinha feito todo um preparo, passado toda uma sequência de limas, e a última lima que você passou, ela infelizmente fraturou e ficou ali aquele fragmento que você não conseguiu nem ultrapassar nem remover. Então, se você estava no momento inicial do preparo do canal e houve a fratura, isso pode ter uma influência muito mais negativa no prognóstico, tornando o prognóstico aí bem duvidoso ou até desfavorável, do que se o que você fraturou
foi a última lima, naquela última passagem que você foi fazer para finalizar aquele preparo do canal, e essa lima fraturou nesse momento final. Então já era um canal onde você tinha feito uma boa descontaminação, e naquele momento final do preparo houve fratura, que também foi o caso dessa fratura, desse caso clínico desse dente 28, foi numa última passagem de lima, de uma lima 2504, depois de já ter sido feito patência, já ter feito uma descontaminação inicial, deu terço apical, e esse último instrumento acabou ficando ali, né, acabou ficando esse fragmento. Então, o impacto esperado dessa fratura aqui no prognóstico geral desse caso, ele é bastante, impacto aqui é mínimo, então a expectativa, né, o prognóstico que eu posso esperar num caso como esse, que ele era um caso de pulpite, ou seja, com pouca contaminação, a localização desse fragmento está ali 2, 3 milímetros apicais, e o momento desse fragmento ter ficado aí, o momento dessa fratura ter ocorrido foi no final, realmente naquela última passada de lima, então o impacto no prognóstico vai ser mínimo, e o prognóstico que eu posso conversar com o paciente no momento que eu vou falar, assim, dessa fratura de instrumento para ele, vai ser que aquele prognóstico geral do caso ele é totalmente favorável, a gente tem uma previsibilidade muito boa de sucesso, e realmente o que eu tenho para fazer aqui nesse momento é simplesmente manter esse dente em preservação, sem nenhuma outra conduta aqui que seja necessária nesse momento, a não ser, lógico, depois desse tratamento eu pensar para um próximo caso, o que eu posso ter, o que eu posso fazer para minimizar uma segunda ocorrência de fratura. É lógico que existe uma complexidade aqui inerente ao caso clínico em si, né, mas hoje nós temos instrumentos e temos estratégias e técnicas que podem cada vez mais minimizar esse tipo de acidente, certo? Então, espero que tenha ficado bastante claro aqui o que é esperado de conduta, o que é esperado de prognóstico, e também a respeito do que a gente pode conversar com o nosso paciente no final da condução, num caso clínico como esse, que lógico não é o que o profissional deseja no momento que ele começa um tratamento endodôntico, mas são riscos inerentes à complexidade aqui do caso e que só acontecem na mão realmente de quem põe a mão na massa, mesmo minimizando de todas as formas, as fraturas podem acontecer, e a gente tem que estar preparado também para saber o que se faz depois que uma fratura acontece. Tá certo? Então, um grande abraço, um grande beijo, e deixe seu comentário aqui se tem alguma coisa diferente aí que você faria, que você tomaria de conduta, ou que você acredita que possa influenciar no prognóstico num caso como esse. Deixe seu comentário aqui para mim e a gente se conversa no próximo vídeo.